Nuestro hermano Humberto nos va a hablar hoy sobre el capítulo 20, Trabajadores de Última Hora. Bienvenido. Muy bien, amigos, muy buen día. Es una alegría, estoy muy contento para quedar otra vez aquí para estudiar el Evangelio de Jesús. Tú estás mirando en portugués, pero porque tú eres un medium de xenoglossia y está mirando en portugués, pero está español. Pero Maggie dijo que yo hoy puedo usar el botón de SAP. Entonces voy a cambiar para el portugués. ¿Está bien para ti? Não é problema? Muito bem. Bom, para falar a respeito dos trabalhadores da última hora, nós trouxemos exatamente a passagem que Jesus vai mencionar, a parábola que Jesus vai mencionar a respeito do assunto. Lembrando que parábola é uma historinha, sempre com fundamento espiritual, com fundamento mais aprofundado. É tão interessante notar a questão da parábola, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós todos como espíritos, nós vamos penetrando, dada a simplicidade que a parábola tem, ou que essa historinha tem, nós vamos penetrando com maior profundidade os ensinos de Jesus. Notadamente, ensinos estes que são de caráter universal e que têm a característica eterna. Obviamente, nós colocamos sobre esses ensinamentos, nós vamos adicionando outras verdades. Mas a base aí está. E como dissemos, à medida da nossa evolução, nós temos maior capacidade de compreensão e de valorização dos ensinos do Cristo em nossa própria vida. Bom, diz-nos a parábola, nós trouxemos o trecho inteiro, porque queríamos ler na íntegra. Jesus, então, fala sobre o assunto. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo feito com eles o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Saiu ainda pela 3ª hora, que seria 9 horas da manhã, e viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outras vezes, pela 6ª hora, ou seja, às 12 horas, ao meio-dia, e pela 9ª hora, às 3 horas da tarde, ou às 15 horas, e fez o mesmo. E tendo ainda saído a 1/10 hora, que era como eles mediam o tempo, às 17 horas, achou outros que lá estavam, também desocupados, e lhes disse: Por que estáis vós aqui o dia todo ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ide então vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram ajustados na hora 1/10, ou seja, às 17 horas, recebeu cada um o seu denário. Chegados também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco. Olha que interessante, né? Como Jesus vai trabalhando conceitos a respeito de olharmos aquilo que pertence ao outro e não nos preocuparmos com aquilo que nos diz respeito. Mas continua a parábola. Nós que aturamos o peso do dia e do calor. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não concordaste comigo no preço de 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É interessante como ele vai abordando as questões literais em relação ao egoísmo das criaturas. E é notado que, às vezes,
né? Quando nós olhamos o outro, queremos ganhar igual, mas não analisamos as questões do que envolvem aquela criatura. Por vezes suas competências, a sua maneira de trabalhar, aquilo que deposita no trabalho que está fazendo. Ser chamado primeiro não quer dizer que se tenha melhor qualidade do que aqueles que trabalharam menos tempo. Porque o ponto em relação a isso, nós encontramos por vezes pessoas que estão dentro de uma empresa durante 50 anos, por exemplo, e não necessariamente são pessoas produtivas, enquanto que nós contratamos outras pessoas e estão há menos tempo e têm um volume de produtividade, tem uma produtividade muito maior, e também um outro detalhe, tem muito mais qualidade. Porque significa, Jesus vai mostrar também nessa parábola um aspecto muito importante, é o como nós fazemos aquilo que estamos fazendo. Não é fato? É como nós nos posicionamos diante daquilo que nós estamos fazendo. Por isso, algumas vezes apresentamos determinado tipo de trabalho e como a nossa vibração, o nosso pensamento, a nossa maneira de encarar o que estamos fazendo é algo que tem uma relação pura e simples, comercial, ou por vezes de desgosto sobre o que se faz, nós estamos impregnando aquilo que estamos fazendo, o trabalho que nós fizemos, e quando nós apresentamos para a pessoa, ela tendo consciência disto ou não, ela vai assimilar, junto com o trabalho, ela vai assimilar a vibração que foi colocada ali, não é verdade? Nós percebemos isso e nós usamos sempre como um exemplo muito básico, muito simples, a pessoa que de repente vai para a cozinha fazer determinado tipo de alimento. Às vezes a pessoa faz lá um caldinho leve, não é nada assim no especial, mas dependendo da sua vibração, a maneira que se coloca para fazer aquilo, ganha um sabor muito diferenciado, não é verdade? Mas se você, minha amiga, for, por exemplo, para a cozinha e pegar as coisas, se sentindo uma escrava do lar, jogando as coisas dentro da panela, né? Se irritando com o que faz, dizendo assim, não passo aqui de uma empregada, veja o que acontece com a família, né? Ou conosco mesmo quando vamos nos alimentar. Por quê? Porque nós vamos impregnando tudo aquilo que nós fazemos com as nossas energias. É tão interessante notar isso, que médiuns que têm a possibilidade da psicometria, basta com que um médium pegue, se sobrar, um pedaço deste objeto, daqui, por exemplo, 500 anos, né, caso sobre alguma coisa desse objeto, e ele vai, através das vibrações que nós impregnamos aqui, ele vai conseguir ver esta reunião que está acontecendo agora, inclusive sentir as vibrações de todos nós, como se fosse uma literal viagem no tempo. Nós encontramos informações já desde 1920, quando a obra foi psicografada, no livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, aonde em 1920 ele vai narrar aspectos de possibilidade, veja que, né, nós não temos essa tecnologia ainda, de ver cenas e acontecimentos através de equipamentos que podiam inclusive transmitir a vibração do local. É um fato curioso ocorrido com Chico Xavier, quando ele psicografava Paulo e Estevão. Emmanuel, no sentido de que ele não influenciasse com a sua própria imaginação, ou seja, o médium, o Emmanuel no porão porque Chico psicografou esse livro durante 3 meses, todos os dias, de segunda a segunda, depois do horário do expediente dele até altas horas da madrugada, lembrando que ele dormia em torno de 4 horas apenas por noite. Ele psicografou, e como a casa dele não era em Pedro Leopoldo, era uma casinha, etc., com muitos irmãos e tudo mais, o Dr. Rômulo Joviano, que era o seu chefe na fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, emprestou-lhe então o porão da casa.
E ele, no porão da casa, ele psicografava, pelo menos ele ficava ali sem incomodar ninguém, etc. E ele psicografou Paulo e Estevão. A única companhia que ele teve durante esses 3 meses foi um sapo. Que é curioso que quando ele chegava, o sapo estava esperando ele na porta do porão. Ele abria, o sapo entrava e ficava no canto, esperando ele terminar. Quando ele terminava, o sapo ia embora. Veja que coisa incrível. Mas o mais incrível foi o que o Emmanuel produziu, que é o ponto central daquilo que nós estamos falando. Ele disse que o Emmanuel pediu para entidades espirituais prepararem espécies de tela, isso ele via na clarividência. E todo Paulo Estevão foi projetado, mas não uma tela dessa natureza. Foi projetado como se fosse ao vivo, um teatro vivo, onde ele não interferia nos personagens, obviamente, mas ele ouvia os diálogos acontecendo com um detalhe incrível. Além de diálogos e tudo mais, todas as imagens que eram possíveis serem vistas como se fosse ao vivo e a cores, ele sentia a vibração dos personagens, inclusive. Olha que coisa fantástica. Então, nós estamos usando isso em relação a essas questões daquilo que nós vamos fazendo. O que nós impregnamos no nosso lar, por exemplo? Quais os pensamentos que nós colocamos na nossa casa? Olha o convite para o Evangelho no Lar. Não só para isso, evidentemente, porque o Evangelho no Lar, ele é um ponto referencial de estudo do Evangelho, para nós sairmos dali fortalecidos, que é no lar que acontece isso, para a relação com a sociedade, não a sua sociedade familiar, como a sociedade como um todo. Mas olha aquilo que nós impregnamos, o ambiente que nós estamos. Como é que nós colocamos? Qual é a nossa visão em relação ao outro? Veja que é o que Jesus vai colocar para nós aqui. A visão do outro. Não, se ele tem, eu também quero ter. Eu quero ter igual. Eu também... Depende. Não é verdade? Depende. Nós queremos ter, por exemplo, às vezes, nós não, isso não é generalizando, mas às vezes a gente quer ser missionário sem a missão. Porque quando a missão surge, a gente vê a dificuldade de ser, né, de tocar a missão à frente. Né? A quantidade de situações que nos levam a chamadas tentações, que evidentemente a tentação o que é, senão aquilo que a gente gosta, não é verdade? Eu acredito que não tem ninguém aqui que seja tentado naquilo que não gosta, não é fato? Eu sempre faço essa comparação com uma coisa que eu gosto muito, mas eu vou mudar dessa vez. Eu adoro, no norte do país se chama mungunzá, na parte sul-sudeste se chama canjica. Eu adoro canjica. Por exemplo, quem gosta sabe do que eu estou falando, mas é mais fácil eu ser tentado por um prato de canjica do que um prato de jiló, com todo respeito para quem gosta. Não é verdade? Com todo respeito para quem gosta de jiló, que também é apreciado de maneira diferente, mas é uma realidade. A tentação é aquilo que nós gostamos. E, por vezes, nós somos tentados nessa situação de comparação, não é verdade? Aonde nós precisamos prestar atenção. Existem situações, todos nós temos possibilidades na evolução que nós nos encontramos, nós temos possibilidades. Não são melhores que os outros, nem os outros são melhores que nós. Eles são apenas diferentes. Porque, no final, nós somos semelhantes e não criaturas iguais. Aquilo que determinada pessoa tem e eu ainda não tenho, não significa que eu não possa, e ao contrário, eu posso ter também algumas qualidades que ele ainda não conquistou. Por isso que vivemos num planeta onde a regularidade nos aproxima, não é verdade? Nós somos semelhantes e semelhantes vibratoriamente. Por isso temos que prestar atenção com a capacidade que hoje nós nos encontramos, conscientes do jeito que estamos, com uma inteligência brilhante, que vem conquistando situações em todos os campos de uma maneira jamais pensada. O que nós conseguimos evoluir em 5 anos hoje, ou 10 anos que seja, nós demoramos séculos. Não é verdade? Séculos para atingir. Você se imagina hoje chegar em casa e ter que lavar a roupa toda no tanque?
ter que de repente, para entrar em contato com alguém, ter que mandar uma carta, ter que esperar que essa carta chegue no local e essa pessoa possa responder quando recebê-la. Hoje você pega um aparelho e você fala com a estação espacial, se permitido for, né? Como já aconteceu de uma escola falar com astronautas na estação espacial ao vivo e a cores. Nós estamos transmitindo esta palestra, né, ao vivo e a cores pelo YouTube. Dá para se imaginar se viver hoje sem esses recursos, sem essas condições? Então veja, isso é a condição do espírito, é capacidade evolutiva nossa, são conquistas, precisam ser valorizadas sim. Precisam ser valorizados, porque é a valorização do espírito. Nós não podemos denegrir a nós mesmos, porque nós acabamos fazendo o quê? Barrando o nosso processo evolutivo. Por isso que na questão da parábola apresentada por Jesus, não há necessidade de se comparar, mas de fazer aquilo que se faz da melhor maneira possível, sem querer olhar os que os outros têm e querer ganhar igual. Significa dizer o seguinte: nós podemos e temos o direito de conquistar situações semelhantes ou até melhores, óbvio, mas com o nosso esforço, sem querer fazer comparações, porque as qualidades e o tipo de atividade pode ser um tanto quanto diferente. É o que Jesus recomendava. Você fica prestando, em vez de prestar atenção em você fica prestando atenção no semelhante, no cisco que está no olho dele, e não vê a trave que está no teu. Tira primeiro a trave que está no teu, para depois você ajudar a tirar, veja, ajudar a tirar o cisco que está no olho do outro. Não é fantástico? Ou seja, enquanto eu me preocupo com o outro, eu deixo de ser produtivo. Enquanto eu me preocupo com o outro, se eu vou fazer com esse nível de preocupação, qual é a relação daquilo que eu estou fazendo, que vibração que eu coloco ali? Não é verdade? Se eu quero disputar com o outro, e a sociedade, de uma certa maneira, cria esse processo de disputa. Sim ou não? Porque é interessante, óbvio que é interessante. Não, mas se eu preciso disputar com o outro, eu vou fazer de que maneira o que eu estou fazendo? Eu vou fazer, por vezes, correndo, eu vou fazer, por vezes, irritado, eu vou fazer, por vezes, só no sentido de ganhar a competição. E a qualidade acaba sendo prejudicada, e aquilo que eu estou fazendo deixa de ter o quê? Uma palavrinha mágica. Deixa de ser feito prazerosamente. Deixa de ser feito sem amor. Deixa de ser exercitada essa capacidade do espírito. Porque, por vezes, acreditamos que reencarnamos para fazer o exercício das nossas virtudes em situações especialíssimas. E, na realidade, o exercício das nossas virtudes estão relacionados exatamente com o nosso dia a dia. Querem ver? Quem precisa pegar a I-95 no sentido de ir a Miami todos os dias, está exercitando uma das tantas virtudes que precisa exercitar no planeta. Não é verdade? Qual é? A paciência. E a disciplina. Que é uma coisa, o relacionamento no lar. O que é o exercício do relacionamento no lar? Paciência, disciplina, né? Tem mais alguma coisa ou não? Respeito, além de paciência e disciplina, não é? Mas, tolerância e tudo mais que diga respeito. Não é um processo, é um processo. E são nos mínimos detalhes. A gente não chega aqui, e é tão interessante notar, pessoal, que isso está registrado, e nós gostamos muito de usar isso em palestras, porque está registrado no livro Libertação. O livro Libertação de André Luiz, Os Mensageiros. Libertação é outra obra, Nos Mensageiros. Nós vamos encontrar, é um livro para ser estudado. Nós vamos encontrar depoimentos de pessoas que fizeram a sua programação espiritual, aí eles reencarnaram, passado o período da existência, eles desencarnaram, voltam, estão lá no centro dos mensageiros, relatando o que programaram, o que fizeram e fazendo uma comparação.
É interessante notar, isso não é dito diretamente, mas a gente extrai dos depoimentos, que uma programação espiritual, se tanto, enche uma mão. Não é um mamão, é uma mão. Se tanto. É tão incrível que a sensação é que esta programação tem um volume, né, de coisas a serem cumpridas, e nós nos impressionamos como a questão da parábola em relação ao nosso trabalho, a essa programação, ela faz todo sentido para o indivíduo, não é, que chega tanto no início como no final do trabalho, porque não é exigido demais. Mas só para lembrar desses aspectos, uma programação espiritual daquelas assim poderosas, né, que no mínimo nós estamos incluídos. Aonde vai nascer? Não é aonde local, é com quem. Não é? Com quem? Lembrando sempre que a família do vizinho é muito melhor, não é? Claro, que a gente não vive com eles, né? É sempre muito melhor porque a gente não vive com eles. Se nós vamos nos relacionar com uma pessoa em um relacionamento mais duradouro, se este relacionamento irá incluir responsabilidades sobre terceiros, seja direta ou indiretamente. Aonde nós vamos trabalhar no bem, não significa no local, mas o exercício das nossas qualidades. Porque, lembrando o escritor Hermínio Miranda, ser bom é ser inteligente. Né? Por quê? Porque é usar a inteligência numa virtude que faz bem para nós mesmos e bem para o semelhante. E é uma das capacitações psíquicas superiores do espírito, que somos nós. E quando mais ou menos, muito menos do que mais, a gente vai desencarnar. E aí a pergunta se faz necessária. E o restante? O restante é livre-arbítrio. Ah, beleza? Por isso que Augusto César, no livro Presença de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz que de 0 a 100% a gente chega aqui com, no máximo, 20 a 25% trazendo provas e expiações. E você pode estar perguntando mentalmente agora, e os outros 75 ou 80? A gente arruma por aqui mesmo. Não é verdade? E é impressionante como é uma realidade. Se fosse mais do que isso, daquilo que a gente expôs aqui, se não tiver compromisso com terceiros e não tiver compromissos, olha quanto sobra. Dá para sair daqui campeoníssimo, não dá não? Sabe por quê, pessoal? É simples entender. Quando a gente faz mudanças de caráter moral, ou seja, não moral de usos e costumes, mas de moral lastreados no amar ao próximo como a nós mesmos, nossa evolução não é linear. Ela dá saltos. Porque há uma mudança significativa na criatura. Nós podemos mudar. E essa é a questão na relação evolutiva que Jesus coloca na relação com a divindade em receber, não é? No pagamento igual. Nós podemos dar saltos e podemos nos melhorar e fazer isso assim. Desde que o momento que nós coloquemos na seguinte condição: eu quero. Ponto. Ninguém nos segura. Não é uma realidade? Quando a gente decide determinado ponto. Eu vou fazer. E coloca foco, ninguém te segura. Essa é uma realidade. Nós somos criaturas impressionantes e promovemos situações incríveis. E nós, à medida que nós colocamos foco nesse processo renovador, nós encontramos assistência de todos os lados, de todas as maneiras. Eu, particularmente, conheci uma senhora que começou a fazer para gente necessitada, para pessoas necessitadas, sapatinho de tricô para criança, para se responsabilizar de um par de sapatinhos
para se responsabilizar durante 34 anos pelos trabalhos assistenciais no Grupo Espírita da Prece, cuja direção era de Chico Xavier. Começou com um par de sapato e levava de 2 em 2 meses caminhões lotados de enxovais completos para serem distribuídos através do Grupo Espírita da Prece e vários outros centros da região do Triângulo Mineiro. Por quê? Porque é um processo mágico? Porque, de repente, ela é uma missionária enviada por Deus para todo mundo? Não, porque quando nós queremos fazer, nós vamos atraindo pessoas, situações e circunstâncias que nos auxiliem a esse trabalho em favor do semelhante. Quando a gente quer fazer alguma coisa errada, também. A gente atrai e é atraído para situações, circunstâncias e pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, da mesma maneira, que vão se associar mentalmente conosco. Por isso, se somos criaturas inteligentes, e provamos que somos, se somos criaturas capacitadas e provamos que somos, se estamos chegando agora, podemos fazer o quê? Aprender com os outros. Não é verdade? Aprender com os outros. O trabalhador que chegou às 17 horas na parábola, ele não estava, na versão que Jesus coloca, ele não estava desocupado porque ele não queria trabalhar. Ele simplesmente não havia tido a oportunidade em ser contratado por alguém. Mas quando vai, o trabalho dele é reconhecido. E sendo reconhecido da maneira que é reconhecida, acaba recebendo o mesmo valor. Porque voltamos ao aspecto de que não é o quanto, mas sim o como se faz. Não é isso que nós dizemos? Não é o que você diz, mas é como você diz. Simples assim. Que é um outro treino em relação às questões de nós como espíritos no relacionamento pessoal, não é? Por isso que quando se lança uma palavra, tem que se fazer o que antes? Pensar no que se vai dizer. Porque não dá mais para viver no jeito que nós estamos hoje, no avanço da tecnologia, por exemplo, não dá mais para dizer alguma coisa sem que alguém não tenha registro disso. Além disso, depois de lançada uma palavra, não dá mais para voltar atrás. Não era bem isso que eu queria dizer, mas já disse. Não é assim? Não foi bem isso que eu quis falar a respeito da sua mãe, quando ela é sogra, mas já falou. Não é verdade? Olha as situações como nós temos que falar. Isso é o quê? Nós não podemos mais viver em automático. Não é um fato? Não dá para mais viver em automático. Nós temos capacidade e precisamos utilizar dela. Pensarmos, raciocinarmos naquilo que... Nós estamos falando só na questão da palavra, naquilo que nós vamos dirigir para o outro. Porque é através dela que nós podemos elevar ou podemos demolir uma criatura. E sabedores disso, conscientes em relação ao Evangelho do Cristo, nós temos como responsabilidade, assume quem quer, evidentemente, em procurar fazer o melhor. Fazer o melhor não é processo de santificação barata, não é fazer mudança de um momento para outro forçando a própria natureza, é procurar através de exercício. E exercício não tem resultado imediato, ele é um processo. Nós vamos trabalhar gradativamente, ou seja, nos exercitando para alcançar um resultado cada vez mais positivo. Mas é imperioso, é importante que comece já. Não dá mais para a nossa vida, a nossa matéria de existência, nós ficarmos adiando situações que nós sabemos que nós somos responsáveis por nós mesmos, pela nossa própria felicidade, que é um processo construtivo. Nós construímos através do exercício. Ser feliz não tem dependência de terceiros, de situações, de coisas. Ser feliz é um processo construído interiormente. Por isso que a maior mentira que existia até bem pouco tempo atrás era assim: quando eu me casar com fulano ou com ciclano, eu vou ser feliz. Não vai!
Por quê? Porque ele não é um pacote de felicidade que a gente abre e sai aquele monte de felicidade. Ele é uma criatura semelhante a nós. Não é? Se nós não tivermos construído felicidade em nós, nós vamos ser infelizes com qualquer criatura, sim ou não? Porque somos infelizes em nós mesmos. Por isso essa necessidade de que, se temos essa informação nesse nível hoje, passado 2000 anos de Jesus, olha lá o trabalhador, né? Ele é da última hora. Passado 2000 anos depois de Jesus, se estamos agora, nesse momento, conscientizados sobre isso, resta-nos colocar a qualidade naquilo que a gente faz e parar de reparar naquilo que o outro deixou de fazer ou então não fez do jeito que a gente achava que deveria e coisas do gênero. Então o nosso valor não pode ser sempre maior do que o do outro. Ele tem, como dissemos, qualidades, como por nossa vez nós também temos as nossas. E a beleza em relação à evolução no nosso planeta é que essas diferenças vão fazendo o quê? Vão auxiliando no processo como um todo. Você não tem uma evolução de todos ao mesmo tempo da mesma maneira. Ora, se eu quero, por exemplo, exercitar mais a minha inteligência, aonde é que eu vou reencarnar, pela lógica? Aqui, não é? Que estimulam muito esse tipo. Se eu quero trabalhar muito o coração, não é que eu preciso trabalhar mais o coração, onde é que eu posso reencarnar? Claro, vou reencarnar no Brasil. Ou em países que se assemelhem. Para quê? Para exercitar exatamente essas qualidades. Não é uma realidade em matéria de próprio corpo. Se eu preciso de maior sensibilidade, qual é a organização fisiológica melhor que eu possa reencarnar? No feminino ou no masculino? No feminino. Não quer dizer que o homem não seja sensível, mas a própria natureza evolutiva em si da mulher vai favorecer a questão do espírito, do exercício da sensibilidade, que está de maneira instintiva já na organização feminina. Até porque a leoa que lambe o filhote vai ser a mãe que vai acarinhar o filho, ou seja, um processo que vem instintivo na evolução de princípio inteligente para espírito. Então são esses aspectos que nós precisamos prestar atenção em matéria de valores verdadeiros na nossa existência. E é aquela história, não é que fazer sempre o melhor, não é? A gente não faz sempre o melhor, seja em casa, no trabalho, etc. Nós temos que fazer dentro do aspecto de valorizarmos o que estamos fazendo. Não é que é melhor que o outro, nem o outro faz melhor que nós. Até porque o jeito que nós fazemos, apesar do capitalismo dizer ninguém é insubstituível, isso é uma tremenda de uma jogada. Porque, na verdade, é o seguinte, do jeito que você faz, ninguém vai fazer igual. Ah, mas pode fazer melhor. Não, é diferente. Do jeito que você faz, ninguém vai fazer igual. Não é verdade? Porque você é único. É esse aspecto que precisa ser valorizado. É esse sentido que é dado ali naquele cidadão que vai trabalhar 1 hora. Você é único, você é única. Não existe nada que seja igual. Então, aquilo que é feito pela minha mão, pelas nossas mãos, só nós fazemos. Ponto. Se tem gente que faz diferente e fica melhor, é um outro detalhe. Mas aquilo que a gente faz, só nós fazemos. Então não é melhor do que o outro. É diferente e tenha um carimbo único para nós mesmos. E a gente precisa então olhar nossa condição em relação ao nosso merecimento, que está vinculado a essa questão de qualidade no que está sendo feito. E aí o Senhor da vinha é apresentado por Jesus, quando do seu pagamento, que a gente vai ver que ele, na verdade, interpreta a parábola, o pai da família é Deus. Que, veja, ele entrega para todos de maneira igual. Nós somos semelhantes, não somos iguais, mas perante a divindade, todos nós somos iguais. Somos tratados da mesma maneira, com o mesmo amor, né? Tenhamos nos equivocado na vida e cometido uma série de desacertos, ou tenhamos, evidentemente, né, andado num caminho adequado, mais correto, com uma evolução maior. O amor é idêntico para todo mundo. Ou seja, o chamamento é a reencarnação, né? Quando ele vai chamar os trabalhadores, é a reencarnação, onde uns são chamados antes,
outros são chamados depois. É só ver a questão evolutiva em relação àquele que rege o nosso planeta, que é Jesus, e a nossa condição de regidos. Não significa que Jesus tenha privilégio, ele simplesmente tem um processo evolutivo anterior ao nosso. E aí hoje nós somos assistidos por ele. Vai chegar um determinado momento que nós seremos tão responsáveis como um Cristo, por exemplo, tendo responsabilidade de planetas e coisas do gênero. É tudo uma questão de tempo, né? É Paulo de Tarso dizendo na Epístola aos Romanos, quando era menino, eu comia comida de menino. Agora que sou homem, como então o alimento do homem. Significa o quê? É o processo da evolução. Onde nós nos encontramos hoje, se pararmos para perceber, em matéria de escala espírita, nós estamos muito bem, obrigado. Essa é uma realidade. Saímos de um estágio primitivo, estamos na condição de espíritos em expiação e provas, indo para a regeneração. E depois de regeneração são planetas ou espíritos felizes e depois divinos. Veja que nós já estamos no meio da escala. É importante valorizarmos-nos, sim. Nós dizemos, mas o mundo está deste ou daquele jeito. Não é verdade. Nunca se foi tão solidário no planeta como se é nos tempos atuais. E começou-se esse processo de solidariedade quando da passagem de Jesus pelo planeta, com a criação, depois da partida dele, da Casa do Caminho, chamado Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. Então, na realidade, esse processo de assistência, e não só a assistência em si, mas de um trabalho efetivo de solidariedade, se dá através da montagem dessa casa por Pedro, João, Tiago e outros apóstolos que vão fundar a Casa do Caminho. A partir daí, nós temos um processo solidário no mundo sem igual. Nós nunca fomos tão melhores do que há mais de 2000 anos. Nós nunca fomos tão melhores como os tempos atuais. A única diferença é que nós somos mais informados. Essa é a diferença. Quando a gente vê o aspecto negativo das coisas que são colocadas na mídia, aquilo é o que excede a normalidade. Disse um levantamento da ONU, apresentado há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, de que pessoas que têm consciência em fazer alguma coisa para prejudicar o outro no mundo, que sabe o que está fazendo e gosta do que faz, é 1% da população mundial. Muita gente faz por ignorância do direito dos outros e do direito que tem. Não tem conhecimento sobre isso. Mas pessoas que efetivamente façam. E o que a mídia vai noticiar? Aquilo que vende. Os aspectos negativos do processo. Porque a grande maioria de todos estão fazendo o quê? Trabalhando, estudando, cuidando das suas responsabilidades. É assim que o planeta está girando e cada vez melhor nesse sentido. É simples comparar. E eu, particularmente, uso sempre esse exemplo. Se eu sair daqui do centro e for mordido por um cachorro, é notícia? Não. Mas se vocês saírem e me verem mordendo um cachorro, vai virar notícia? Vai. Por quê? Porque a diferença, né? Sai do normal. Expositor espírita se atraca com cachorro e dá várias mordidas e é internado o cachorro e não o expositor. Simples. Sai do normal. E a notícia positiva de que está todo mundo trabalhando, as pessoas estão se assistindo, estão se ajudando, estão procurando fazer o melhor, atendendo criaturas que a gente jamais saberia que existiriam no planeta, movimentos que se fazem de solidariedade a determinados problemas causados por natureza, ou seja, de que maneira, incomoda muita gente, muitas pessoas se movimentam. O que é isso? Se não uma criatura conscientizada. Eu estava sem trabalho, mas no momento que me deram, vou fazer o meu melhor. É o que a parábola apresenta para a gente. Eu não tinha trabalho, mas não porque eu não queria. É porque eu não tinha oportunidade. Mas na hora que me deram, eu vou abraçar e fazer o melhor. E vou ganhar na mesma quantidade. Porque sou tão merecedor quanto o outro. Então, é a questão de que os primeiros nem sempre assimilam as lições e as aplicam.
enquanto os outros poderão aplicá-las. É tudo uma questão de ponto de vista. Isso se dá no processo da reformulação interior. Quanto convite não se tem para se fazer mudanças nesse sentido, e nós, às vezes, nós também não é generalizando, vamos fazendo o quê? Deixando para depois. E aí nos surpreendemos com uma coisa: a vida passa assim. É uma verdade. E a oportunidade perdida nunca mais volta. Ela pode voltar, não aquela. Mas quando ela voltar, pode acrescentar uma série de vai ser diferente, e acrescentar, por vezes, uma série de dificuldades que nós não precisaríamos passar. Claro que nós temos que ter bom senso. Me recordo certa feita de uma aula que nós dávamos numa casa espírita e falávamos da questão do divórcio. E no processo do divórcio, etc., analisando sobre aspectos de delongarmos, ou prorrogarmos, ou adiarmos determinados compromissos. Isso não significa que a criatura tenha que ficar com a outra, que a desvalorize, que não tenha respeito, né? O Emmanuel trata muito bem e com muito equilíbrio no livro Vida e Sexo, para nós entendermos bem esta passagem. Mas, de repente, uma senhora, que era uma aluna nova, ela chegou a se levantar e disse para mim: o senhor eu, um jovem há mais tempo, mas o senhor, com o dedo em riste, quer dizer que aquela coisa que eu tenho lá em casa, aquele traste que eu tenho lá em casa, que eu aturo há 25 anos, eu vou ter que voltar na outra reencarnação com aquela coisa? Era uma pergunta difícil. A pergunta era difícil. E na hora me lembrei de Jesus, quando eles trouxeram uma moça que foi apanhada em adultério, que ele ficou riscando com o dedo na areia. A pergunta era: onde é que estava a outra parte? Não é verdade? Cadê o sujeito com quem ela adulterou? Por que só ela? Porque era uma sociedade machista, que colocava a mulher no ridículo e protegia o homem. Na hora me lembrei disso, mas como ela insistisse muito, eu falei para ela: não, senhora. Até porque a coisa não estava ali. Precisava ter trazido a coisa. A gente olhava para a coisa, dizia: nossa, é um traste mesmo. Mas poderia não ser. A coisa não estava lá. E como a coisa não estava, ia ser um julgamento precipitado. Aí eu virei para ela e disse assim: não, com aquela coisa a senhora não vai precisar reencarnar. Mas com essa coisa que está no seu interior, com certeza. Aí não dá para escapar de nós mesmos. Não é? Quando eu olho para o outro, olha a parábola, ele ganhou a mesma coisa que eu. Com aquilo lá, eu não vou precisar, né? Mas com aquilo que está aqui, isto é o meu tesouro. E aonde estiver o meu tesouro, olha Jesus, aí estará o meu coração. Eu me vinculo nas situações, pessoas, coisas, às quais eu de fato dou valor. Olha como é justo. Como a justiça de Deus se faz, né, claramente para todos nós. A gente se vincula naquilo que valoriza. Né? Se eu me vinculo a fazer comparações, a me sentir injusto, eu estou carregando isto comigo. Seja em qualquer circunstância, eu vou usar como elemento de comparação. Serei infeliz. Não é verdade? Porque toda vez que esta situação despertar em mim,
eu tendo a repetir inconscientemente aquilo que está no meu interior. Por isso a questão da reformulação, do trabalho de procurar fazer mudanças, ou seja, substituir a criatura velha pela criatura nova e não se deixar se desvalorizar por aquilo que as pessoas achem ou pensem ao nosso respeito. Nós nos recordamos, é uma passagem que tem na internet, e geralmente nesse caso foi um católico que escreveu, e não tem lá o autor, mas é interessante porque, na verdade, ele faz isso a título de brincar com a informação. Mas diz lá o autor que tinha um indivíduo que ele frequentava lá um salão de barbeiro, que não é mais barbeiro hoje, né? Porque hoje já é um cirurgião estético capilar, não é verdade? Só não deu jeito no meu caso, mas enfim. Aí o fato é que ele frequentava e o sujeito, o barbeiro, era um indivíduo extremamente negativo. E aí, certo dia, ele chegou feliz, etc., na barbearia para cortar o cabelo, e ele disse, puxa, finalmente comprei um pacote para fazer uma viagem para a Itália. E aí o barbeiro, cortando o cabelo, disse assim, para a Itália? Tanto lugar para ir na Europa, você vai na Itália? Eu sou descendente italiano, então eu posso falar. Aí, você vai na Itália. A Itália tem aquele formato de bota. Você vai fazer o quê naquele negócio? Disse, não, mas eu quero tanto conhecer a Itália, principalmente para conhecer Roma. Roma! Roma está cheio de romano, além de estar cheio de romano, aquilo tudo velho, né? Você vê, mas aquilo são as ruínas históricas, mas aquilo é tudo bobagem. Não, mas eu ainda tenho um outro aspecto que eu quero, né? Que é o que, assim, para mim, me chama mais atenção. Eu vou no Vaticano. Vai no Vaticano fazer o que lá no meio daquela multidão? Se você conseguiu ver o Papa, você vai ver ele na janelinha desse tamanho. Se você conseguir ver. Você vai lá, aquele calor da região do Mediterrâneo, ficar espremido no meio de tanta gente para ver um bonequinho vestido de branco. Deixa disso. Agora já comprei e vou. Bom, passado um certo tempo, volta o cliente lá para cortar o cabelo, e o barbeiro cortando disse assim, e aí, como é que foi? Deve ter sido uma droga, né? Te falei, calor, que você pegou a época de verão, deve ter visto o Papa desse tamanho, né? Aquela cidade toda suja, não sei o quê. Eu disse, não foi bem assim, aconteceram alguns aspectos, aconteceu uma situação muito interessante. Que interessante que foi, como é que pode ter alguma coisa interessante? Se não, foi lá no Vaticano. Você no Vaticano tem coisa interessante, cheio de gente, despertada, de calor. Você foi. Eu estava lá, o Papa estava fazendo lá a sua palestra, e eu estava assistindo, e de repente o Papa disse assim, eu vou quebrar o protocolo. E de repente o Papa saiu. E, por surpresa, ele começou a andar no meio da multidão. E ele veio assim, as pessoas, ele pedia licença, as pessoas iam abrindo caminho, ele vinha. E era interessante que ele olhava na minha direção. Eu olhei de um lado, do outro, não podia ser. Mas ele vinha na minha direção e continuava olhando firme para mim, né, fixo na minha direção. E eu fiquei impressionado, e as pessoas iam abrindo caminho e ele ia chegando cada vez mais perto. E começou a me dar um ataque cardíaco, porque ele olhava diretamente para mim, aí eu não tinha mais dúvida, e ele cada vez mais perto, eu com taquicardia, já não me aguentava mais. Quando ele chegou bem na minha frente, ele abriu os braços. Eu quase que eu tive um treco na frente dele. Aí ele se aproximou e me abraçou fortemente e disse baixinho no meu ouvido, cabelinho mal cortado, hein? Muita paz a todos.